Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o livro de Judite. Então sim, nós temos aqui mais um livro deuterocanônico, ele não está contido em todas as Bíblias, mas mesmo assim eu espero muito que todos vocês tenham conseguido ler essa história ao longo do mês, porque é uma história muito boa. Então eu sugiro fortemente que vocês deem uma pausinha no vídeo, deem uma procurada no Google, vocês vão encontrar rapidamente a história de Judite. Principalmente para o pessoal que gosta de procurar na Bíblia histórias de mulheres que se destacam por sua força, por sua determinação. Então, a Judite é uma baita de uma personagem, viu? Ela estaria ali no mesmo rol de, sei lá, Débora, Jael, Miriam e tantas outras aí sobre as quais a gente já conversou até o momento. Então, agora nós temos Judite. E muito bem, este livro foi provavelmente escrito ali por volta do 2º século antes de Cristo, durante ali aquele período de resistência dos Macabeus. Em linhas gerais, este é um livro que vai apresentar aquela situação periclitante do povo de Israel, resistindo e lutando contra o pessoal do Nabucodonosor. Mas então, este livro é considerado deuterocanônico principalmente por se tratar de uma história fictícia, mais ou menos como foi o caso de Tobias também, que nós lemos no mês passado. Então, o autor deste livro compôs essa história com a melhor das intenções naquele momento. E qual era a sua intenção? Animar o povo combalido, né, lá do século II a.C., a resistir e combater. Mas essa história aqui traz muitos detalhes geográficos e datas também, mas há quem discuta esses fatos, e há também quem considere esta história verdadeira. De qualquer forma, não importa como você encare a história de Judite, essa aqui é uma baita de uma história bacana, inclusive repleta de elementos que foram reutilizados em histórias mais modernas. Então nós vamos conversar sobre a Judite hoje, e vocês aí que não leram o livro, estão apenas acompanhando os vídeos, vão se pegar pensando, mas eu já ouvi uma história muito parecida com essa. Pode ter sido em algum filme, em alguma série de livros de fantasia para adolescentes, ou até mesmo em alguma novela. E no momento em que eu estou gravando este vídeo, pelo menos, eu não me lembro exatamente. Mas também há histórias parecidas em mitologias antigas. Se alguém aí se lembrar durante o vídeo, deixa pra gente nos comentários, por favor. Na introdução de Judite, né, contida aqui na Bíblia do Peregrino, aliás, esta Bíblia é bacana também por diversos motivos, e um deles é o de que para cada livro existe uma introdução muito interessante. Mas então, aqui na página 160, o autor do texto diz o seguinte: a finalidade do livro pode ser formulada de 2 modos complementares. A primeira, olha só, o autor queria dirigir um discurso a seus irmãos e compatriotas, exortando a resistir, rezar e confiar em Deus, recordando o passado. Este discurso se apoia habilmente numa narração interessante e fácil de recordar. Os narradores do relato se convertem em pregadores, quase presidindo um ato litúrgico. As súplicas do livro podem facilmente ser rezadas. Existem aqui algumas orações que a própria Judite vai fazer ao longo do livro, e o autor deste texto está se referindo a essas orações. Mas então, segunda, né, nós temos ali, o autor compõe uma narrativa exemplar, ou seja, é uma história que serve de exemplo, com força de persuasão, olha só. Segundo a tradição bíblica, torna explícita essa interpelação em discursos e preces, de novo. Então vamos lá, além de ser uma história contada para levantar o moral de um povo combalido, é também uma história que serve de exemplo, então nós vamos observar aqui as atitudes dessas pessoas, e nós temos exemplos de como agir e de como não agir aqui também. E os momentos em que Judite pede ajuda a Deus aqui para realizar a tarefa, né, que ela precisa cumprir aqui, também podem ser utilizadas como rezas. Muito bem. Então vamos ao enredo. Nós temos aqui um narrador que já começa o livro contando pra gente quando se passa a ação. Então vamos lá, olha só. Era o 12º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Síria, na capital Nínive. Então, historicamente a gente sabe que Nabucodonosor assumiu o poder em 605 a.C. Somando 12, nós descobrimos então que o livro de Judite se passa em 593 a.C. Neste mesmo parágrafo nós somos informados também de que naquela época em que a história começa, Nabucodonosor estava em guerra com um rapaz chamado Arfaxad ou Arfaxad, que era o rei dos Medos. Né? Então, ele tinha um império numa região que hoje é conhecida como Irã. Então os dois estavam em guerra e Nabucodonosor resolve que seria uma boa ideia
exigir que outras nações também participassem dessa guerra a seu favor. Mas aí, olha só, o mundo inteiro desprezou a embaixada de Nabucodonosor, rei da Síria, e não se aliaram com ele. Não tinham medo dele porque o consideravam isolado. Por isso, despediram seus embaixadores com as mãos vazias e humilhados. Resultado disso é o seguinte: Nabucodonosor, pé da vida, jurando vingança contra cada uma dessas nações que se recusaram a ajudá-lo, hein? Deixa estar, né? Então, aí no 17º ano de seu reinado, e aí nós já estamos então em 588 a.C., nós temos Nabucodonosor finalmente lutando contra o Arfaxad e vencendo. Tá só começando. Então ele vai fazer o quê? Vai cumprir a sua promessa de vingança, não é mesmo? Ele vai então destruir todas aquelas nações que lhe viraram as costas quando ele precisou de ajuda. Um ano depois, nós já estamos então em 587 a.C., me ajudem aí com as contas, já estou meio perdida, mas tá. Nabucodonosor vai incumbir o seu general favorito, um rapaz chamado Holofernes, de cumprir sua vingança. Então, enquanto Nabucodonosor fica lá sussa, nós temos o Holofernes seguindo ordens e dando continuidade à vingança. E é isso que ele vai fazer, ele é muito bom general, muito eficiente. Vai matar geral, vai passar um trator por cima de cada uma daquelas nações que se recusaram a ajudar Nabucodonosor 6 anos atrás, até chegarmos ao momento em que só resta uma nação para cair sob a espada de Holofernes. E qual seria esta nação? Bem, o reino de Judá. E é lá que vai se desenrolar aí o grosso da história de Judite. Então, note o título do livro, né? E, portanto, o nome também de nossa protagonista, ó, Judite. Ou seja, a judia, né? Proveniente do reino de Judá. Então tá, temos Holofernes e seu exército se aproximando perigosamente de Jerusalém. Seu principal objetivo aqui é exatamente tomar Jerusalém, matando geral, claro. Mas nós vamos ter alguns empecilhos aí ao longo do caminho, porque veja bem, até chegar a Jerusalém é preciso passar por algumas cidadezinhas. E essas cidades foram construídas ao redor de Jerusalém quase que para protegê-la mesmo. Então, sei lá, as ruazinhas eram estreitas, né? Dava para ficar ali barrando a entrada de pessoas estranhas. Era um esquema interessante de construção de cidades dessa época, para pensar, mas então. Enquanto o exército tentava se aproximar de Jerusalém, começam a surgir aí aquele monte de boatos de que esse pessoal tá chegando e vai tomar Jerusalém, então assim. O oposto também começa a acontecer, notícias sobre aquele povo começam a chegar por exército de Holofernes. Olha só, esse pessoal aí é casca grossa. Chega um momento em que eles vão encontrar um chefe dos amonitas, um cara chamado Aquior, que vai fazer o quê? Né? Ele acabou de ser capturado ali pelo exército assírio, né? Tá lá, foi levado à presença do Holofernes e aí ele precisa contar tudo o que ele sabe a respeito daquele povo. E é isso que ele vai fazer, ele vai contar tudo, ele vai dar um bom resumão aqui da, sei lá, desde a ida daquele povo do Egito, vai contar sobre o Deus dos israelitas, né, e seu grande papel ali na proteção desse povo. Afinal de contas, ele secou praticamente o Mar Vermelho para que aquele povo pudesse atravessá-lo em sua fuga. E vai contar para o Holofernes também que praticamente tudo o que acontece com aquele povo tem a ver com a questão da obediência deles para com seu Deus. Quando eles o desobedecem, eles são castigados. Se eles obedecem às leis de Deus, tudo fica bem, eles são super protegidos. Mas ele faz isso mesmo, ele dá uma boa resumida na história daquele povo e termina assim, olha só. Mas agora se converteram a seu Deus, voltaram da dispersão, ocuparam Jerusalém, onde está seu templo, e repovoaram a terra, que havia ficado deserta. Portanto, Alteza, se essa gente se desviou pecando contra seu Deus, comprovemos essa queda e subamos para lutar contra eles. Mas, se não pecaram, deixa-os para que não aconteça que seu Deus e Senhor os proteja e fiquemos mal diante de todo mundo. E aí o pessoal do Holofernes, né, que estava reunido ali também naquele momento, vai virar e vai dizer o seguinte, olha só, não temos medo dos israelitas, são um povo sem exército nem força para aguentar um combate duro. E aí o que é que eles vão fazer com Aquior? Eles vão amarrá-lo ali no topo de uma montanha, um negócio assim, bom, os israelitas vão ficar sabendo o que aconteceu com esse cara e vão até lá desamarrá-lo. E a partir do que
Aquior lhes conta sobre Holofernes, eles começam a pensar no que fazer contra aquele exército que se aproxima. Bem, como eu disse para vocês, antes de conseguirem chegar a Jerusalém, é preciso passar por algumas cidadezinhas. E aí eles chegam a uma cidade chamada Betúlia, é isso mesmo. Que era uma cidade que ficava no topo de uns montes, então assim, era super difícil para eles conseguirem água, né? A fonte de água ficava lá embaixo, então era preciso descer para pegar aquela água. Bom, quando eles chegam a Betúlia, um dos homens de Holofernes resolve, né, dar uma averiguada ali naquela cidade, vai fazer uma sonda ali, né? Vai ver o que está acontecendo, o que está pegando. E aí ele percebe que realmente não se tratam ali de grandes soldados, não. Ele vira para o general e diz, olha só, vai ser muito fácil. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é cortar a fonte de água deles. E é isso que eles vão fazer. Além de impedir que eles cheguem até aquela fonte, eles vão fazer um cerco naquela cidade. Este cerco vai durar 34 dias. Toda a reserva de água que eles tinham naquela cidade acaba. E o pessoal da cidade se reúne ali com seus líderes para exigir uma posição, né? Para exigir que eles façam alguma coisa. Por eles, o que é que eles fariam? Eles fariam uma negociação de paz ali com os assírios, sei lá. Mas o líder da cidade, que é um cara chamado Osias, pede paciência ao povo. Pede que eles esperem por mais 5 dias. Olha lá o que ele vai dizer, ó. Tende confiança, irmãos. Vamos resistir mais 5 dias e nesse prazo o Senhor nosso Deus se compadecerá de nós, porque não irá abandonar-nos até o fim. Se passados os 5 dias não tivermos recebido ajuda, farei o que dissestes. É aí que entra Judite, né? Só no capítulo 8, já na metade do livro, mas tá. Judite era uma jovem viúva. Olha lá a descrição dela. Ó. Judite era viúva há 3 anos e 4 meses. Vivia em casa, num quarto que havia preparado para si no terraço. Cingia pano de saco e vestia luto. Desde que enviuvou, jejuava diariamente, exceto nos sábados e em suas vésperas, no primeiro e no último dia do mês e nas festas de preceito em Israel. Era muito bela e atraente. Seu marido Manassés lhe havia deixado ouro e prata, servos e servas, rebanhos e terras, e ela vivia disso. Era muito religiosa e ninguém podia fazer-lhe a mínima reprovação. Então é isso. Esta é Judite. Quando ela fica sabendo que Osias estipulou um prazo para Deus ajudar seu povo, Judite ficou indignadíssima. Ela vai até Osias e o repreende publicamente, tá? Por fazer uma coisa dessas. Tem um momento em que ela diz isso aqui, olha só. Pusestes à prova o Senhor Todo-Poderoso, vós que nunca entendereis nada. Se sois incapazes de sondar a profundidade do coração humano e de rastrear seus pensamentos, como ireis perscrutar Deus, Criador de tudo, conhecer sua mente, entender seu pensamento? E ela continua, viu? A bronca é longa. E ela não passa frio porque ela está coberta de razão. Judite leu o Pentateuco, ela sabe direitinho do que está falando. Tanto é que o Osias vai responder isso aqui, olha só. Tudo o que disseste é muito sensato e ninguém discordará de ti. Porque não é de hoje que descobrimos tua prudência. Desde pequena, todos conhecem tua inteligência e teu bom coração. Mas é que o povo morria de sede, nos forçaram a fazer o que dissemos, comprometendo-nos com um juramento irrevogável. Tu, que és mulher piedosa, reza por nós, para que o Senhor mande a chuva, encha nossas cisternas e não pereçamos. Mas Judite é uma mulher de ação. Ela quer e vai fazer alguma coisa. Olha a resposta que ela vai dar. Escutai-me. Vou fazer uma coisa que será comentada de geração em geração entre o povo de nossa raça. Esta noite, colocai-vos junto às portas. Eu sairei com minha governanta e no prazo marcado para entregar a cidade ao inimigo, o Senhor socorrerá Israel por meio de mim. Mas não tenteis averiguar o que vou fazer, porque não o direi até que eu o cumpra. Ok, né? Os líderes vão responder isso aqui, ó. Vai em paz. Deus te guie para que possas vingar-te de nosso inimigo. E é isso. Lá vai Judite. Então, chegando em casa, a primeira coisa que ela vai fazer é uma oração ao Senhor. Você tem essa transcrição da oração aqui nesse capítulo também. Depois ela vai retirar a vestimenta de viúva, vai chamar sua governanta, que vai ajudá-la a se banhar, se cobrir de perfumes. Ela também se veste com suas melhores roupas, com suas joias.
E no final de toda essa produção nós temos lá Judite, lindíssima, irresistível, capaz de seduzir todos os homens que a vissem. Então ela e sua governanta saem no meio da noite rumo ao acampamento do Holofernes. Então primeiro ela convence os assírios de que ela e sua governanta estão fugindo ali, né, dos israelitas, que são ali um bando de pecadores ou algo assim, bem. E ela está lá para compartilhar todo o seu conhecimento a respeito daquele povo terrível com o grande general Holofernes. Muito bem, ela consegue lá uma audiência com o general, né? Então tem um monte de gente reunida ali, ela tá lá conversando com Holofernes e ela vai, na verdade, primeiro confirmar algumas coisas que aquele Aquior já havia contado para Holofernes. Dentre outras coisas, que o povo de Israel somente perecerá se eles desobedecerem às leis de Deus. E aí ela vai contar uma historinha, ela vai dizer que, vocês cortaram, né, a nossa fonte de água, a gente está lá há mais de um mês sem água, não sei o que lá, acabaram todos os nossos víveres e aí o povo está precisando se alimentar como, né? Consumindo ali tudo aquilo que tinha sido separado para os holocaustos, né, para as oferendas. E outra coisa que eles estão fazendo também é se alimentando daqueles animais proibidos. Lembra que eu disse para vocês, ela leu o Pentateuco. Ou seja, né, resumindo, o que ela está contando para Holofernes? Que o povo de Israel pecou grandão. Portanto, Deus não está mais lá protegendo seu povo. Então pronto, o exército de Holofernes agora está lá, se preparando para o ataque e para a vitória certa. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão comemorar pra caramba, vão dar várias festas, vão encher a cara de vinho, esse tipo de coisa, né? Então, no quarto dia, né? Então Judite ficou 4 dias ali naquele acampamento com sua governanta. Então, nesse momento nós estamos ali às vésperas do ataque assírio a Jerusalém. O que nós vamos ter aqui neste momento? Nós vamos ter mais uma grande festa dessas, em que o Holofernes vai convidar Judite para participar da festinha. Na verdade, a gente bem sabe aqui que a intenção dele é jogar uma partidinha de xadrez com ela, se é que você me entende. Mas então, ela também não é nada boba. O que ela vai fazer? Ela vai se emperequetar toda novamente e vai até a festinha. Chegando lá, o que ela vai fazer? Ela vai convencer o general a beber bastante vinho. E aí o narrador vai dizer o seguinte, Holofernes, entusiasmado com ela, bebeu muitíssimo vinho, como nunca bebera em toda a sua vida. Tá lá ele, embriagado. Dali a pouco os dois vão para a tenda do general, estão os dois ali sozinhos. E o que é que vai acontecer? Holofernes vai cair no sono. Nesse momento, Judite vai rezar ao Senhor mais uma vez, pedindo força e coragem para fazer o que ela precisa fazer. E aí ela pega a espada do próprio Holofernes mesmo e corta a cabeça dele. Olha só, golpeou 2 vezes no pescoço com todas as forças e lhe cortou a cabeça. Feito isso, ela chama a governanta para ajudar a limpar ali aquela bagunça toda e guardar a cabeça do general em um alforje. Então elas fazem todo aquele servicinho e saem dali. Elas vão fugir do acampamento assírio no meio da noite também. E voltam para Betúlia. Perceba aqui do início, né, daquele momento em que ela vai lá dar bronca no Osias e nos outros caras lá, e esse desfecho aqui da Judite, nós temos ali 5 dias. Na verdade 4, né? Ela passa 4 dias ali com o general, no final do 4º dia. Então aquele prazo que tinha sido estipulado pelo Osias não era um prazo assim tão errado. Né? O que aconteceu? É que Judite agiu nesses 4 dias, né? Osias queria que eles ficassem ali só rezando, esperando o Deus ali. É o Deus da Ará, não é mesmo? Mas como eu disse pra vocês, Judite é uma mulher de ação e foi lá e fez o que precisava ser feito. Então agora elas voltam para Betúlia e vão lá se apresentar a Osias, aos demais líderes e à população ali de Betúlia, enfim. E o que é que ela vai fazer? Ela vai contar o que aconteceu. E aquele pessoal tá todo assim ouvindo a Judite, meio que duvidando do que ela está contando. Mas aí, meus amigos, o que ela vai fazer? Ela vai retirar a cabeça de Holofernes de seu alforje e vai mostrar para todo mundo. Ainda assim, tem um pessoal que tá olhando ali para aquela cabeça e pensando, mas será que é do Holofernes mesmo? Então o que eles fazem? Eles vão até a casa do Aquior, lembra aquele amonita? Então, esse cara tinha sido apresentado a Holofernes, conversou com ele durante um tempo, então aquele cara vai confirmar se aquela cabeça é ou não de Holofernes. E ele confirma. E o narrador conta isso aqui pra gente ainda, olha só. Aquior, vendo tudo o que Deus de Israel havia feito, creu plenamente nele,
circuncidou-se e foi admitido definitivamente na casa de Israel. Ele se converteu, meus amigos. E é isso, Achior agora se converteu. Temos a confirmação de que aquela é a cabeça de Holofernes mesmo. Judite salvou o dia. Então ela vai ser muito saudada, ela é a grande heroína aqui dessa história toda. E enquanto isso, né, nós voltamos ali a dar uma espiadinha no que é que está acontecendo no acampamento assírio. O dia amanhece e os soldados, né, vão lá chamar o general, porque aquele ali era o dia, né, em que eles fariam aquele ataque certo, né, a Jerusalém. Pois muito bem. O general está demorando um pouquinho para acordar, eles vão até lá. E o que eles vão encontrar? O corpo estendido no chão, sem cabeça. Alguns deles vão se lembrar de que ele havia saído da festa com Judite. Eles vão até a tenda lá onde Judite estava com sua governanta. E cadê Judite? Eles passam por aquele momentozinho, né, Nazaré fazendo conta e entendem o que foi que aconteceu. A partir desse momento nós temos soldados assustadíssimos. Muitos deles fogem correndo loucamente dali. E todos aqueles soldados, né, que estavam tomando conta ali do cerco de Betúlia vão começar a se dispersar também. E aí nós temos aqueles soldados israelitas, né, por quem ninguém dava nada, não é mesmo? Fazendo o quê? Atacando os assírios que ainda estavam dando sopa por ali. Outras cidades vizinhas de Betúlia vão ficar sabendo o que está acontecendo e vão até lá ajudar no massacre também. E é isso mesmo, foi um massacre só. E assim acabou-se o problema, não é mesmo? Bem, aí nós temos o seguinte, ó, ao voltar da matança, os israelitas se apoderaram do que restava. Até o povo das aldeias e dos lugarejos da serra e da planície levou muitos despojos. E assim houve enormes despojos. Ficou um pouco redundante isso aqui, não é? Mas enfim, o saqueio do acampamento durou 30 dias. Eles tinham coisa pra caramba, esses assírios, hein? Até Judite pegou também vários utensílios ali da tenda do Holofernes. E Judite seguia sendo ali muito festejada, né? Ela era a grande heroína do entrevero todo, lembre-se disso. É feita uma grande festa, né, em comemoração à grande vitória dos israelitas. Nessa festa, é claro que Judite é a atração principal, digamos assim, e ela vai entoar um cântico, né, um cântico de ação de graças. E é isso, aí nós temos a conclusão do livro, que vai dizer o seguinte, olha só, Judite consagrou ao Senhor todos os utensílios da tenda de Holofernes, presente do povo, e o dossel que ela havia tirado da tenda. Então tá, ela não ficou com aqueles despojos para si, né? Ela consagrou tudo aquilo ao Senhor. Olha só. Depois desse tempo, cada um voltou para a sua herança. Judite voltou a Betúlia e continuou administrando sua casa. Né, o marido dela, ao morrer, deixou, né, muitas posses para ela. Ela vivia muito bem, ela não precisava daqueles despojos. Né? Ficou muito célebre em seu tempo por todo o país. A fama de Judite crescia cada vez mais. Viveu na casa de seu marido até a idade de 105 anos. Não voltou a se casar, né? E o livro se encerra da seguinte forma, olha só. Em seu tempo e depois, durante muitos anos, ninguém voltou a perturbar os israelitas. E é isso. Sobre a intenção do autor do texto, né? Aqui na introdução da Bíblia do Peregrino é dito o seguinte: será uma história conhecida e nova, uma história ideal e realizável. Parecerá coisa velha, mas terá uma chave de leitura para o momento atual. Então é como se a situação contada na história de Judite espelhasse a situação que o povo realmente vivia ali no século II a.C. Agora, sobre as características narrativas, né, de ficção que você encontra aqui neste livro, que faz, né, que leva o leitor a entender que essa história é, na verdade, um conto ou algo assim. Né? Nós temos aqui a mulher que seduz e vence o inimigo. Temos um assassinato cometido no meio da noite e somente descoberto pelos criados no dia seguinte. Aqui, no caso, nós temos soldados, né? E outra característica desse assassinato noturno, aí, descoberto no dia seguinte, é o seguinte. Na verdade, o que nós temos é o castigo noturno do inimigo que vai culminar na libertação do povo no dia seguinte. Pela manhã, né? Então, um novo dia. E a cidade da história estava em estado de sítio, né? Preciso se lembrar disso. Mas então... Nós temos também a heroína da história contando todas as suas façanhas para todo o povo reunido, inclusive os líderes da cidade, com direito a um momento de catarse, né? Que é aquela coisa de você retirar a cabeça do cara ali do seu alforje e mostrar para todo mundo. Pensa nisso. A revelação da cabeça decepada do grande vilão da história
É um grande momento, certo? E temos também uma grande festa da vitória. Muito bem. Agora, voltando um pouquinho à intenção do autor, né, nós temos aqui mais um comentário. Ó. O autor quer animar seus concidadãos, trazendo-lhes à memória as lembranças nacionais, transformadas numa narrativa original. O passado ainda é presente e pode voltar a repetir-se, adotando até formas novas. Então, se tudo nessa vida é cíclico, né? Se isso aconteceu lá atrás, pode muito bem acontecer novamente conosco. Enxugando aqui a trama dessa história, o que nós temos aqui é uma história de ameaça de invasão, em que o povo a ser invadido precisa confiar na proteção e na salvação de Deus. Né? Ao longo do livro todo a gente fica sabendo que eles não tinham o exército mais brilhante, né? Eles realmente precisavam contar com a ajuda de Deus e Judite salva o dia, não é mesmo? Nós temos algumas representações bem interessantes de Judite na história da arte, digo. Então, por exemplo, vou deixar aqui para vocês a imagem de Judite que está no teto da Capela Sistina. Você tem a imagem da Judite e da governanta meio que preparando a cabeça do Holofernes para ser devidamente colocada ali no alfoge e levada dali, né? Aliás, aproveito o ensejo para recomendar a vocês o meu vídeo sobre a biografia de Michelangelo. Vou deixar o link na descrição do vídeo, deem uma olhadinha lá. A história dele é muito interessante, vale muito a pena conhecer. Mas então, nós temos também Caravaggio, que pintou exatamente o momento em que Judite está lá, arrancando a cabeça de Holofernes, né? Na verdade, cortando ali com a espada. E você tem, inclusive, a governanta ali, ó, só observando a cena. Essas são as minhas representações de Judite na arte preferidas, mas existem diversas outras. Mas é isso então, pessoal. Recomendo fortemente para você aí que não leu o livro de Judite, né? Só ouviu os meus comentários aqui ao longo do vídeo. Vale a pena a leitura. E no mês que vem, na primeira sexta-feira de junho, vamos ver aqui direitinho que dia vai cair, ó, dia 3 de junho, hein? Então estaremos aqui na sexta-feira, dia 3 de junho, às 10 da manhã, para conversar sobre Esther. E aí nós voltamos, né, aos livros comuns aí em todas as Bíblias. É um livro curtinho também, são apenas 11 capítulos. Em junho a gente conversa sobre Esther e eu queria mostrar para vocês também que aquele meu caderno de anotações que eu vim usando especificamente para as anotações para este projeto de leitura acabou. Vou precisar começar um novo, olha só que interessante. Eu comecei este caderno aqui no primeiro vídeo do nosso projeto de leitura que saiu aqui no canal no dia 9 de outubro de 2020. Como vocês veem, realmente nós não estamos com pressa, não é mesmo? É um caderno de 10 matérias, olha só, usei até o fim. Mas tá, vou providenciar aí um novo caderninho de anotações. E é isso então, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.